volta. É sempre uma alegria poder estar aqui. Eu tanto tempo dei aula aqui, morei aqui, né? Morei lá atrás. Agora estou mais afastado um pouco daqui, mas é sempre um prazer. Fazia tempo que eu não passava aqui. Esse interregno estava me doendo na alma. Interregno é espaço de tempo. Então vamos lá, né? O tema de hoje é um tema interessante. O fim da humanidade. E antes da gente começar, vamos fazer um pequeno mantrinho aqui, só para agradecer a sucessão discipular, agradecer a Krishna, agradecer a Prabhupada por tudo que a gente recebeu deles. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui agora, né? Om Gyanachmirandasya Gyana Shalakaya Chatrum Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manupishtam Staptam Jena Bhutale Swayarupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shirupam Sagradatam Sahagana Ragunatam Tam Sajivam Sadvaita Savadutta Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Shutadeve Pranamami Haripriye Vanchakalpatarobhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pronto, agora estamos em condições. Quem é a primeira vez que está vindo aqui no templo? 1, 2, 3, sejam bem-vindos. Minhas reverências a vocês. Aliás, a todos, né? Porque vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, podiam estar lá no sofá da casa estirado, depois da macarronada, assistindo Faustão, sei lá o que passa no domingo hoje em dia. Não, mas vocês optaram por estarem aqui para procurar avançar espiritualmente. Então vocês têm minhas reverências, todos vocês. Muito obrigado. Bom, o fim da humanidade. Quando eu cheguei aqui, veio uma pessoa e falou: olha, tomara que você não fale alguma coisa muito triste, né? Porque esse tema pode me causar algum tipo de tensão. Mas é claro que o que eu vou falar aqui não é o que vocês pensam. Porque o fim da humanidade é no sentido teleológico. E o que é teleológico? Vocês sabem? Teleológico significa finalidade. O fim da humanidade. Qual o sentido da humanidade? Para que serve a humanidade? E por que eu usei o fim no sentido teleológico? Para causar impacto, para trazer mais público. Muito obrigado por terem caído. Pegadinha com a hash.
Me assustou, está quase indo embora. Já vai embora? Assustado, já está quase. Tá bom. Bom, então, nesse mundo, no mundo em que vivemos, não tem nada de bobeira. Não tem nada à toa. Tudo está adequado à sua finalidade. Então, todas as coisas, você pode ver, tem seus atributos destacados nesse mundo, principalmente no... Eu sou biólogo, né? Dentro do mundo da biologia, você vê que os bichinhos, aí, os animais, têm seus atributos destacados. Você olha para uma formiga e você percebe logo que qual que é a da formiga? Trabalha, né? Não tem outra coisa. Você vê o bicho preguiça, por outro lado, você vê que o dele é relaxar, né? O negócio dele é ser devagar, tal. E cada ser tem um jeitão. Então, se cada ser nesse mundo tem os seus atributos destacados, eu pergunto a vocês, qual é o atributo destacado do ser humano? Pense. Pensar, muito bem, lembrado. Pensar, é isso aí. Porque quando eu fiz a pergunta, vocês ficaram pensando. Vocês não tiveram que usar do instinto para poder responder isso. Os animais resolvem a vida no instinto. O ser humano não. O ser humano tem que pensar. Então, você percebe que em sânscrito, a palavra humano é manu. Manu vem de manas, de mente, capacidade pensante dos pensamentos. Manu, aquele que pensa. Então, o ser humano, ele é o único ser que pode deliberar, ou pensar, ou decidir sobre a sua conduta na existência. Porque, se eu perguntar para vocês, como é que era a casinha de uma abelha 1000 anos antes das pirâmides serem construídas? Alguém me interpelará. Mahesh, é um favinho de cera hexagonal. Era isso? Sim. E quando as pirâmides foram construídas, como é que era o favo? Um hexágono de cera? Sim. Como é que ele é hoje em dia? Um hexágono de cera. E, logicamente, daqui 1000 anos será assim também. Porque elas não têm que decidir sobre a sua conduta, sobre a terra. A vida deles resolve no instinto. Não existe inovação, não existe liberdade. O arbítrio. Animais e coisas não possuem liberdade. Dá só uma olhada aqui. Por que essa caneta está parada em cima do caderno aqui do livro? Porque ela quer? Quem estuda física sabe que se somar todas as forças agindo sobre ela, a resultante será? Zero. Muito bem. Mas se eu quebrar esse equilíbrio, ela se move. A resultante não será mais zero, ela se move. Ela moveu porque ela quis? Não. Foi por causa de ação de forças externas a ela. Não possui liberdade. Os animais, como eu estava falando aqui para vocês, eles agem no instinto. Não possuem liberdade. Imagine um pombo, que ele pousa aqui na calçada e olha e fala assim, nossa, está uma tarde tão bonita que eu resolvi ir a pé para casa em vez de voando. É absurdo pensar assim, porque animais não possuem liberdade. A aranha, quando tece a sua teia, sempre da mesma forma, seria um absurdo. Ela fala, não, eu resolvi que eu vou cavar um buraco na terra, ou então eu vou
sei lá, fazer um ninho igual passarinho, não vai funcionar. Porque ela é escrava do instinto. Então, o ser humano, ele difere do resto da natureza. Ele se descola desse comportamento de sem liberdade, porque o ser humano, ele possui um negócio chamado buddhi desenvolvido. A buddhi é uma condição, é aquilo que os filósofos chamavam e chamam até hoje de razão. Sabe quando eles falam assim, não, porque a razão, baseado no raciocínio, na razão e tal. A razão é aquilo que em sânscrito a gente chama de buddhi. E é interessante porque eu vou fazer uma breve explanação aqui, mas bem breve mesmo, só para contextualizar o que eu estou dizendo. Quando a alma espiritual sai do mundo espiritual e ela entra no mundo material, a alma espiritual ela possui 3 atributos. Quem lembra quais são os atributos da alma? Falou primeiro, hein? Muito bem, ganhou um aperto de mão. Isso aí depois ganhou um aperto de mão. Então, Satchitananda, pleno de conhecimento, pleno de eternidade, pleno de bem-aventurança ou felicidade transcendental. Os 3 atributos da alma. Acontece que quando a alma sai do mundo espiritual e entra em contato com a energia material de Maya, a primeira coisa que acontece é o condicionamento da alma. Por isso nós somos chamados de almas condicionadas. E o primeiro condicionamento é que se ela é Satchitananda, a energia material vai condicionar a Nanda. Você vai perder a bem-aventurança, a felicidade transcendente. Você vai se esquecer, ela vai ficar condicionada a uma camada chamada Anandamaya Kosha. Aí a segunda coisa que Maya vai te arrancar é a Chitta, conhecimento transcendental, que vai formar a Vijnana Maya Kosha. E a terceira coisa que ela vai te tirar é Sat, a sensação de eternidade. Por quê? Porque vai criar uma camada chamada Manomaya Kosha. E nessa Manomaya Kosha você já perdeu a bem-aventurança, já perdeu o conhecimento, ficou desventurado e burro, completamente ignorante. E aí você não sabe nem quem é você. Não sabe mais nada, esqueceu tudo. Então aí surge aquilo que se chama de falso ego, ahankara. Falso ego. E o falso ego, ele encarna e reencarna, está no ciclo do samsara. Então ele, toda vez ele morre, toda vez ele nasce, ele perde a sensação de eternidade. O sato vai para o lixo, vai para o ralo. Acontece que Manomaya Kosha também são, na verdade, um complexo chamado Antakara, que é composto de manas, que é onde você tem as sensações, as emoções, os pensares, isso é manas. E você tem a razão, como eu falei, buddhi, a capacidade intelectiva, raciocínio, tirocínio, sabe? Buddhi. Ahankara, falso ego. E tudo isso está imerso numa substância mental sutil chamada Chitta. Esses 4 elementos formam o Antakara. Então, no ser humano, ele se... e outra coisa, abaixo de Manomaya Kosha está Pranamaya Kosha, o corpo de energia sutil. É onde está os nadis, os chakras, kundalini, meridianos da acupuntura. Sabe a aura, quando os espíritos falam de aura, essas coisas aí? Isso aí é Pranamaya Kosha. E abaixo de Pranamaya Kosha está Annamaya Kosha, que é o corpo feito de Amna, que é comida, alimento, que é esse corpo que a gente está olhando para o outro aqui. Então são os chamados de Pancha Kosha, os 5
as 5 camadas, também chamadas de 5 corpos. Isso você encontra na literatura védica, nos Upanishads, no Taittiriya Upanishad, você encontra a citação em outros Upanishads também, mas principalmente no Taittiriya Upanishad. Então, por que eu estou falando isso daí? Porque o ser humano ele possui a buddhi desenvolvida, os animais não. Os animais têm uma buddhi que ela é, vamos dizer assim, apequenada, e ela está circunscrita dentro do instinto. Então ela jamais consegue ultrapassar o instinto. Então, se você... Se você pegar um leão faminto, né, está mais de 10 dias sem comer, e você exibir para ele um pedação de... Se ele estiver saudável, não estiver saudável, tudo ok com ele, você exibe um pedaço de carne sangrenta, qual que é a única coisa que ele poderia fazer? Comer. Ele falou, não, agora eu vou assistir televisão, não, eu vou sair lá fora, não. Ele vai comer porque ele é regido pelo instinto. Agora e você? Você não, claro que não. Esses dias aí foi Ekadashi. Na Ekadashi, você se depara com um prato de comida, devoto. Se ele não estiver fazendo jejum absoluto, estiver fazendo só jejum de grãos, ele fala o quê? Bom, esse prato é para mim? Primeira coisa, é meu, é seu. Tem carne? Não. Foi oferecido devidamente para a igreja? Foi. Tem grãos, assim, leguminosos, cereais na composição? Não. Então, posso comer. O que você faz? Você apresenta o desejo, a apreciação da buddhi, da razão. Então há uma reflexão sobre os desejos. O que é isso? Né? Então há uma reflexão sobre os desejos. Alguém pode repassar? O que seria o Ekadasi? Bem lembrado. Tem gente aqui que é a primeira vez que está vindo, né? Ekadashi é assim, Eka quer dizer 1, Dashi 10. 10 mais 1, 11. 11 dias depois da lua cheia, 11 dias depois da lua nova, é um dia em que todos os yogis, todos os seguidores do Dharma védico fazem um jejum, chamado Ekadashi. Pode ser um jejum seco, ou então a pessoa restringe as leguminosas e as cereais. Tá? Então depois procurem saber lá. Obrigado pela intervenção, Prabhu. Que ele está aí. Hare Krishna, nossa, o Buda. Bom, mas retomando. Então, meu Deus, eu perdi o fio que eu estava falando. Você estava na analogia do Ana vai a coxa. Não, eu já... A gente estava questionando dos pratos. Sim. Então você pode... O ser humano ele pode refletir sobre o desejo. Essa reflexão sobre o desejo se chama vontade, em filosofia. Porque existe no senso comum uma confusão entre desejo e vontade. É a mesma coisa. Estou com vontade de tomar uma Coca-Cola, estou com vontade de passear, estou com desejo de ir para a Lua, sei lá. No senso comum é a mesma coisa, equivalência, são equivalentes. Mas na filosofia a gente tem que definir uma coisa e outra porque não é a mesma coisa. E por que não é, Mahesh? Veja bem. O indivíduo está com desejo, ele é um drogadicto, está com desejo de usar a droga. Desejo vem, e vem avassaladoramente.
Mas aí ele pensa, poxa, isso está acabando com a minha vida. Eu tenho que parar. Eu tenho que sair fora disso. Opa, apareceu um outro tipo de desejo aí, conflitante com esse outro. Só que um vem do corpo, as células estão lá clamando pela droga, e o outro vem da mente. Não, isso não é bom, não quero mais usar isso. Então, esse que vai na contramão do desejo, que a gente chama de vontade. Por isso que a gente fala que o cara, para sair das drogas, precisa de força de vontade. A força da vontade só não basta a ideia, né? O desejo, ele nasce da falta. E é interessante essa reflexão, porque eu estou bebendo água. Por quê? Porque eu estou aqui, estou transpirando, estou evaporando, né? Está um calor, eu saio, vapor, a forma de suor. E aí a pouco eu desidrato e essa falta da água aciona mecanismos bioquímicos em mim, em estruturas biológicas, que eu interpreto com a minha consciência como sendo sede. A sede, então, é a falta da água. Se eu ficar muito tempo aqui com vocês e tal, a minha energia vai cair. Né? Meu ATP vai faltar. Eu vou faltar glicose. Aí meu corpo vai ter essa falta e a minha consciência vai interpretar isso como fome. Então, os desejos, eles vêm da falta. Agora, a vontade não. A vontade, ela é descolada da materialidade. Enquanto a matéria está pedindo certas coisas, a vontade, ela está ligada à alma. E a alma, ela é plena, ela é eterna. Ela só está esquecida disso. Então quando você vai gerindo sua vida a partir da alma, as suas escolhas são baseadas em plenitude. E aí você fala, não, o corpo exige certas coisas, você diz, não, o corpo exige isso, aquilo outro, e você não, só o ser humano pode fazer, só a forma humana de vida pode fazer isso. Só na humanidade você vai encontrar isso. Mas Mahesh, você falou que animais e coisas não possuem liberdade, mas desde que eu nasci eu aprendo o contrário. Pois é. Você vê por aí o que o pessoal fala? Que nós somos animais racionais. Já te põe na condição de animal. Ou então que você é uma máquina biológica. Já te põe como coisa. E máquinas e animais não têm liberdade. Não têm essa condição que só o ser humano tem de refletir sobre o desejo. Cada vez que o desejo vem, você reflete ele de acordo com o seu nível de consciência que você tiver. As pessoas podem pensar também, porque quando você liga a televisão, você vê um vídeo, vem propaganda, vem não sei o que lá, o pessoal fala, consuma isso, consuma aquilo, né? Olha, viaje, tenha muito prazer na sua vida, olha, você que é casado, tenha prazer na sua vida, não sei o que lá, blá, blá, blá. Tudo envolve muito prazer e você acaba assimilando a ideia de que a forma humana ela é vocacionada para gozar os sentidos. Só que isso é uma mentira. A forma humana não é vocacionada para gozar os sentidos. E por que não? Porque se você perceber,
A forma animal é que é vocacionada para gozar os sentidos. O corpo do animal possui quantidades gigantescas de neurônios perceptivos, mais que a gente. Você já viu os animais sentindo cheiro? Os animais têm paladar, olfato, audição, tato, muito mais desenvolvido que a gente. Eles podem fazer coisas que a gente nem sequer pensa. E eles fazem de acordo com o instinto. Não há nada que o breque. O instinto mandou, ele vai lá e vai e faz. Não está nem aí com nada. Se o instinto mandar ele entrar dentro d'água e morrer afogado, ele vai. Já viu aquelas formigas que fazem ponte, uma amarra na outra assim? Morre afogado e as outras passam por cima. Porque o instinto manda. Ela não discute com o instinto. Ela não reflete sobre o instinto. Você bota a carne sangrenta na frente do leão, ele come. Você bota uma fêmea no cio, ele acasala. Ele está cansado, ele dorme. Agora, você não é assim. Os animais, então, eles têm eles não têm a capacidade de refletir sobre o desejo e têm os órgãos dos sentidos muito aflorados. E o ser humano tem muito pouco, comparativamente aos animais. E tem uma outra coisa que atrapalha gigantescamente você gozar os sentidos. E o que é? A capacidade reflexiva. Nossa, como atrapalha. Eu costumo dar o exemplo, que eu gosto de falar, porque eu passei por isso muitos anos, então eu vou falar por muitos anos sobre isso. Quando eu fazia faculdade, fazia bacharel, eu estudava até 11 horas da noite. Saía do trabalho, comia um lanchinho meia boca, rapidinho, e ia para a faculdade. Passava horas na faculdade. Quando chegava 11 horas da noite, eu saía da faculdade com fome. Com muita fome. E tinha uma barraca de pastel que ficava na frente. O cara estrategicamente posicionou a barraca de pastel, sabedor que as pessoas estariam nessa situação, né? Então eu saía assim lá, aí eu olhava para a barraca de pastel, olhava para o meu bolso, que tinha o dinheiro contado para voltar de condução para casa. Aí eu olhava para o dinheiro e olhava para o pastel. Olhava para o dinheiro, olhava para o pastel. Comer ou não comer, né? Eis a questão. Porque se eu comer, eu vou a pé para casa. Então eu como e vou com a barriga roncando. E a razão sempre venceu. Né? Sempre voltei com a barriga roncando. Claro que não, teve algumas vezes que sobrou um cascarinho e eu comi. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque a reflexão sobre o desejo. Se eu fosse um animal, eu passaria ali, olhava, se o cara estivesse bobeando, cataria um pastel e saia correndo. Né? Enfim, eu não iria bloquear o meu desejo. E é interessante porque e quando é que o ser humano ele desfruta como os animais? Nas reuniões, nas festas, porque tem uma coisa ali que ajuda muito: o álcool, cervejinha. Aí o cara toma cerveja, toma pinguinha. E o que a cerveja, a pinguinha faz com a capacidade pensante? Neutraliza. Você fica com a capacidade pensante e comprometida. Aí você pode gozar os sentidos iguais ao animal. Nossa, o desejo vem, você vai, pá, e faz. É claro que depois se arrepende amargamente, porque a chance de você fazer uma besteira é altíssima. Né? Você pode ser pego por carteira de habilitação de empresa, pode cometer um acidente, festa de final de ano de empresa, o cara empurra o chefe na piscina com o celular no bolso.
Pode acontecer coisa muito errada. E aí depois, no outro dia, o que o cara faz? Põe a mão na cabeça. Que besteira que eu fiz. Por quê? Porque bebeu. E a capacidade pensante foi por lixo, e você não resolve nada sem a capacidade pensante, porque você não tem instinto para isso. Então daí advém uma situação interessante. Que você pode... a vida humana ela é baseada em desenvolvimento do caráter. E o que é o caráter? O caráter é quando você desenvolve aquilo que é chamado de virtudes morais. Sabe? Perdoar, ser tolerante, ser, como é que se fala? Fugiu a palavra agora. Uma pessoa que ajuda todo mundo. Generoso, exatamente, generoso. Isso são virtudes morais. E tem uma coisa interessante, que no senso comum, você fala de perdão, gratidão, as pessoas falam, nossa, que sentimentos bonitos. Mas, se você botar na ponta do lápis, você verá que isso não são sentimentos. Isso são conclusões que você tira. Como é que eu perdoo alguém? Alguém vem e pisa no meu pé? O Eric vem aqui, pisa no meu pé. Eu fico louco da vida. Ai, meu pé, encravada, meu Deus, cara, dá o ódio. Mas aí eu olho pro Eric e falo, não, cara, esse cara é bacana pra caramba. Conheço ele faz tempo. Ele não faria isso, jamais. Então eu começo a refletir. E aí eu reflito, falo, não, é besteira, vou deixar para lá. Vou perdoar. Então houve um exercício da reflexão. Bude. E aí eu perdoo. É claro que depois de eu tirar essa conclusão, vem um sentimento. Mas primeiro vem a reflexão. E a gratidão é a mesma coisa, e todas as virtudes morais são definidas pela razão. Então, o indivíduo, a formação do caráter, é exatamente você poder desenvolver a capacidade de se autorregular pela reflexão. Sabe, você segurar a tua onda, você vai estar criando maturidade. Alguém vem e te faz alguma coisa, não, peraí, não é assim, eu não posso agir dessa forma, tem outras vias de fazer isso, melhores e mais eficazes, ou então não preciso fazer isso. Você reflete. E o cara que não faz isso? É o mimadão. É o mimizento, não é mimizento. Porque não teve desenvolvido nele essa capacidade de ficar refletindo e tal. Ele age regido pela sensação, regido pelo sentimento. Nossa, a vida regida pelo sentimento, nossa, é o pior dos mundos. Uma vez eu fui comprar presente de Natal para o meu filho, para os meus filhinhos, né? Quando eles eram pequenos. Agora não tem mais nenhum filho pequeno. E entrei naquela loja que eu nunca lembro o nome, que é Hip Rap. E aí tinha aquelas... Eu procurando lá e tinha uma criança que passou com o pai na minha frente assim, e a criança olhou um brinquedo e falou assim, vô, compra para mim. Mas não, eu já comprei teu presente. Isso aqui, comprando não sei para quem lá. Não, mas eu quero. Não vai. Não, mas eu quero. Começou a gritar e se jogou no chão.
começou a rolar para lá e para cá, parou a loja. Todo mundo ficou olhando para a criança, porque o pai não conseguiu despertar nele, né, essa capacidade de se autossegurar, que é o caráter. Por isso que os pais são muito importantes na formação do caráter de uma criança, porque ajuda ela a viver em sociedade, viver bem. Porque o que é viver em sociedade? Nossa, já está acabando o tempo. Não, começou 4h15, né? Começou 4h15. Então, o que faz... até perdi o fio do... Viver na sociedade. Sim, porque viver em sociedade é ética. E o que é a ética? É a reflexão sobre a melhor forma de se conviver. É reflexão. Se não tiver reflexão, gente, não funciona. Então você precisa refletir, como é que nós vamos conviver todo mundo aqui, né? E isso acaba redundando em política, na vida, na cidade, na sociedade, também é reflexão. Então, a fim da espécie humana, o fim da espécie humana é essa capacidade reflexiva. Só que ela não deve ser dirigida só para a vida material. Por quê? Porque você tem desejos e tem vontades. Só que você busca uma felicidade infinita. Você não quer ser feliz agora e infeliz daqui a pouco. Você não gosta de ter prazer agora e não ter prazer daqui a pouco. Você quer ser prazer sempre, 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 sempre. De forma absoluta e infinita. Só que tem uma triste notícia. O mundo material não tem nada infinito. Tudo é finito no mundo material. Então o que acontece com você? Frustração. Porque eu estou com sede. Bebo água. Aí foi ótimo. Aí o primeiro gole é sempre ótimo. O segundo gole já é legalzinho. O terceiro gole já é estranho, né? O quarto gole já desce quadrado. Né? O 20º gole é a morte. Você não quer mais beber. Mas, e tudo no mundo material é assim. Você vai lá atrás daquele prazer e ele, no primeiro momento é legal, no segundo momento mais ou menos, quando já não dá. E você vai se frustrando. Então, bebi, depois eu mudo para comer, depois eu mudo para passear, tomar sorvete, assistir televisão, ir na escola, mas tudo tem acabado. Eu estou procurando algo infinito. Ora, se eu estou procurando algo infinito e no mundo tudo é finito, significa que eu tenho uma fome de algo que não está nesse mundo. Significa que eu procuro algo transcendente. E isso está em todos nós. Só a transcendência vai dar conta da nossa felicidade. Então você busca no mundo material é frustração. Mas se você buscar na tua alma, por quê? Você não vai procurar aquilo que não existe. Você vai procurar o que já tem em você. Lembra que eu te falei que a alma possui 3 atributos? E um deles é Ananda. Que é o quê? Felicidade transcendente. Você não precisa nem do corpo físico para ter esse prazer. Você não precisa ter nenhuma das camadas dos corpos sutis para ter esse prazer. Por isso que no yoga as pessoas fazem introspecção. Elas não vão buscar para fora, elas entram para dentro. Porque isso não vai ser um encontro com o mundo que vai te resolver. A alma tem Ananda, e essa Ananda é provocada pela relação eterna com Deus. Uma relação amorosa, transcendental com o Senhor Supremo. Essa Ananda surge daí. Então, se você aflorar a tua alma, essa Ananda automaticamente aparece. Independente se você tem prazeres, se você tem alegria,
Porque prazer é estímulo sensorial. Eu posso ter um prazer, né, simplesmente coçando o braço, tomando uma bebida gostosa, prazer. Eu posso ter alegria ou tristeza. Alegria e tristeza advém do encontro com as coisas do mundo. Que a gente tem uma energia dentro de nós que chama ojas. Quando a ojas aumenta, isso é chamado de alegria. Quando a ojas diminui, tristeza. Toda vez que você perde energia, esse ojas, você entristece. Toda vez que você ganha energia, você se alegra. E essa alegria, essa tristeza não encontra com o mundo. Por exemplo, eu estou andando na rua e encontro com o Lili Lanata. Aí, Lanata, meu amigão, dá um abraço. O que aconteceu com a minha energia? Subiu, não é verdade? Aí eu encontro com o patrão chato. Oi, tudo bem? Sorriso amarelo, né? Porque foi um encontro entristecedor. Você perdeu a energia. Aí tem encontros alegradores, com meu amigo. Né? É encontro com o mundo, alegria. Só que isso é material. Isso não está sob o seu controle. E tem um verso no Bhagavad Gita, que é o 2,70, que eu vou ler aqui para vocês. Uma pessoa que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas permanece estável, é a única que pode alcançar a paz, e não o homem que luta por satisfazer tais desejos. Nossa, resumiu o que nós estamos falando aqui há um bom tempo. Então, prazer e alegria são fugazes, são instáveis. Agora, você quer produzir felicidade a partir de você mesmo? Floresça a tua alma. Ananda vem. O conhecimento transcendental vem também. Você começa a se abrir para o conhecimento. Porque Tito está ali. Sabe? Sábio também. Aí você começa a perceber que você é eterno. Aí você se sente, porque se te cai a ficha de você é eterno, nossa, as tuas angústias vão quase a zero. Não é verdade? Aí some-se a isso uma felicidade transcendental, né? E uma capacidade de entender as coisas. Nossa, você vai voar abaixo nesse mundo, sabe? Aí a vida vai ser a vida que você quer. Mas você só encontra isso na espiritualidade. Desenvolvendo o teu relacionamento com Deus. Fazendo com que tua alma aflore. Então eu vou ler mais um verso do Bhagavad Gita. É o 18, 51, 53. Para finalizar. Porque o fiscal está olhando ali feio. 18, 51. Se alguém falar que é uma boa ideia, eu vou falar que é verdade. Nesse caso. 18.
18, 51, 53. Olha só, depois de tudo que nós falamos até agora, me acompanhe, por favor. Estando purificado por sua inteligência rude e controlando a mente com determinação, abandonando os desejos de gratificação dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, uma pessoa que vive em um lugar solitário, que come pouco, que controla o corpo e a língua, e está sempre em transe, e está desapegada, que não tem falso ego, falsa força, falso orgulho, luxúria, ira, e que não aceita coisas materiais, tal pessoa é certamente elevada à posição de autorrealização. E por que ele fala que é a posição de autorrealização? Porque se a tua alma é Satitananda e você busca aflorá-la, sofisticando o teu relacionamento com Deus, essa busca, você indagar sobre o primeiro verso do Vedanta Sutra, Atato Brahma Gyasa, é chegada a hora de indagar sobre Deus. Só na forma humana podemos fazer isso. Aí vamos indagar e vamos filosofar. Porque o que é filosofar? É pensar melhor para viver melhor. Filosofar é pensar melhor para viver melhor. Então, só na forma humana podemos fazer isso. É o fim da humanidade. Né? Então, aí na forma humana você pode fazer isso daí. Eu ia falar uma coisa, me fugiu. Mas é necessário que a gente possa despertar essas condições. E você permita na sua vida que você tenha essas condições de se avançar no propósito de florescer tua alma e se aproximar de Deus, né? E você precisa reservar um tempo para fazer isso, porque se ficar nessa vida que está aí fora, o que essa vida aí é? Gratificar os sentidos, prazer e alegria, só. Felicidade transcendente, jamais. Então, o cara acha que se viver bem é ter um carro bom, comer comidas interessantes, tomar vinho, ter dinheiro, então não sei o que lá, ter vida sexual muito ativa, não sei o que é lá, papapá, né? Ahara Nitya Bada Maituna. Comer, dormir, acasalar, defender-se. Isso todo animal faz. Qualquer animal que vive no instinto faz isso. Qualquer animal faz isso. Só que o ser humano faz isso de uma forma aperfeiçoada, sofisticada, porque ele tem a mente desenvolvida. Nossa, eleva isso ao cu, né? Então, se você entende isso, na hora que você sair daqui, passar na Avenida Paulista, e você se deparar com um yuppie executivo, de terno, aquele terno italiano, sapato de cromo alemão, caneta Montblanc no bolso, pastinha 007. Aí você vai olhar para essa pessoa e vai falar, e você perceberá que ele leva uma vida muito parecida com a vida de uma capivara. Porque não entendeu que não é só isso. O propósito da vida humana é. Bom, pessoal, eu vou ter que esgotar aqui. Eu poderia falar muito mais. Esse tema é de uma extensão oceânica, de uma profundidade abissal. Poderíamos estender indefinidamente. Seria um prazer. Mas o tempo é esse que nós temos agora. E antes de finalizar, né, porque nós somos humanos, temos
depois de tudo isso que eu falei, né, é bom lembrar-se de que quem acha que já sabe tudo, e que por isso mesmo não precisa fazer perguntas, é porque está muito mal informado. Aquele que não faz perguntas porque acha que sabe muito, está muito mal informado. Agora eu me dirijo a vocês. Alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Pois não. Fala alto. Fala alto. Agora eu escutei. Pode ficar em pé, melhor. Não, então, eu estou realizando uma pesquisa sobre a relação dos seres humanos com os animais, né? Eu sou um defensor dos animais. E eu tenho lido muito sobre esse assunto. E, assim, o filósofo Descartes, por exemplo, acreditava que os animais eram como máquinas. Que eles tinham, digamos, eles reagiam, mas não tinham sentimentos, não tinham emoções, não sofriam, não tinham dor, na verdade, não tinham pensamento, eles tinham emoções. E eu li, por exemplo, que o Descartes ele não conheceu os primatas. Na época dele, ele não teve contato com orangotangos, com chimpanzés ou gorilas. Então isso desculpa um pouco a visão dele. Essa é a visão predominante da ciência dominante. E da filosofia também. Da filosofia. O que eu tenho dito é que os animais têm emoções, têm linguagem, têm pensamento, têm sensações e algumas pessoas especulam que eles têm agência moral. Quer dizer que o que eles fazem vem de uma reflexão da natureza moral. Isso eu não sei entender. Então, mas como eu te falei, o teto onde ele bate é um instinto. Toda reflexão animal, ela está circunscrita dentro do instinto. Não, tudo bem, isso aí é uma questão. Agora, eu acho que essa negação do animal como um ser que pode ter pensamento, linguagem, emoção, justificou ao longo do tempo a dominação do homem sobre o animal. Entendeu? E o que eu tenho visto é que quando a gente muda essa nossa visão do animal como um ser desprovido, é melhor para a gente sentir uma relação de empatia com os animais e poder não apenas nos abster de comermos, Como é seu nome? mas cuidar deles. Como é seu nome? Arthur. Arthur. Obrigado, Arthur, pela reflexão. Eu concordo com você que na filosofia e na ciência, cada momento tem uma opinião surgindo. E por que acontece isso? Porque toda alma condicionada sofre de 4 defeitos. Ela erra. Ela tem os sentidos materiais limitados. Ela tem tendência a enganar e ser enganada. E por conta desses 3, vem o 4. Está sempre em ilusão. Todos nós, almas condicionadas, estamos em ilusão. Não temos condições de, por nós mesmos, abarcarmos o absoluto. É necessário que o absoluto nos puxe. E é por isso que Krishna aparece na Terra de tempos em tempos, como avatar, e vem trazer a fonte transcendental pela qual a gente pode sair fora disso. Uma vez eu estava estudando na USP, eu sou biólogo, estava fazendo um curso de especialização lá, e aí eu saí e vi que lá no ECA estava tendo uma palestra sobre felicidade. Eu falei, vou lá, né? Porque eu tenho mais ou menos na minha cabeça o que é a felicidade. Eu tenho minha teoria aqui pessoal, né? Caprichosa, mas que me servia mais ou menos. Falei, vou ver o que esses caras querem dizer, né? Aí fui lá. Aí tinha 2 professores, o professor e uma professora, né? Deram a aula lá. Aí apresentaram o que Platão falou, o que Aristóteles falou, o que não sei quem mais, Kant, Nietzsche, enfim, um monte de gente. E eles me apresentaram
5 diferentes explicações do que era a felicidade. E eu tinha mais a minha, né? Aí eu falei, bom, agora no final eles vão concluir. E aí o professor que estava lá, o professor falou, bom, vocês não esperam que eu diga quem está certo. Claro que eu não sei, né? Aí eu entrei em desespero, porque eu entrei lá com uma tese e saí com 6. Saí entristecido, né? Encontro, né? Porque por causa dos defeitos da alma. Cada um enxerga de um jeito, todos perdidos, patinando para lá, patinando para lá. Acertam numa coisa, erram na outra, outro acerta numa coisa, erra na outra. Porque sofre dos 4 defeitos da alma condicionada. Então, busquemos o transcendente. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas vamos ter que finalizar que eu... Agora é encerrar, viu? Gente, eu quero agradecer a possibilidade. Muito obrigado. Todas as glórias do Prabhupada.